A Samsung acaba de anunciar seu novo top de linha. Na verdade, a família inteira do Galaxy S21, composta por 3 modelos, como acontece desde 2019. Depois de uma enxurrada de rumores que revelaram quase tudo sobre os novos celulares da gigante sul-coreana, agora temos finalmente a oficialização global das variantes Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra. O Tudo Celular acompanhou o evento e esteve em um curto período de tempo com os flagships em mãos e contou com a ajuda dos nossos irmãos italianos do HD Blog para mostrar para você o que a nova linha da Samsung tem para oferecer. Falamos aqui sobre 3 celulares grandes. Mesmo o menor, o Galaxy S21, não é exatamente um modelo compacto. Ele é maior, por exemplo, que o iPhone 12 e o próprio S10e, que são as últimas incursões de Apple e Samsung no mundo dos smartphones pequenos. Mas S21 Plus e Ultra são celulares realmente grandes, que honram seus antecessores. São telas boas para o consumo de conteúdo, mas podem ser desagradáveis para quem tem mãos pequenas ou no uso com apenas uma mão. Os 2 modelos menores, se é que podemos falar assim, contam com telas flat, enquanto o S20 Ultra tem as bordas pouco curvadas, assim como o S20 Ultra, do ano passado. Eles chegaram para aprimorar a geração anterior, com uma preocupação clara com o design, que talvez tenha sido o ponto baixo de seus antecessores. E essa preocupação passa basicamente por um novo design do módulo traseiro de câmeras. Nos 3 modelos temos frames metalizados nas laterais que abrigam os botões de volume e energia na esquerda, entrada para chips no topo e entrada USB-C e alto-falantes na parte inferior. O display tem como único recorte a câmera frontal, aproveitando bastante da área frontal. O destaque fica para a traseira. A Samsung encontrou uma solução de design que une os frames laterais ao módulo saltado de câmera. E a impressão inicial é que o corpo fica mais harmonioso, especialmente nas variantes em preto dos 2 modelos mais avançados, que têm o mesmo acabamento do restante da traseira, passando a impressão de corpo unibody e cores foscas. No caso do modelo menor, o S21 comum, e que traz cores mais chamativas, a opção é por uma borda e módulo de câmeras em formato cobre, pelo menos na variante que observamos, a violeta. Em tamanhos, temos 6,2, 6,7 e 6,8 polegadas para S21, S21 Plus e S21 Ultra respectivamente. Ou seja, o mais avançado dos 3 perdeu um pouco no tamanho da tela quando comparado ao S20 Ultra, mas os demais mantiveram as dimensões de um ano para o outro. Os 3 celulares contam com display Dynamic AMOLED com taxa de atualização de até 120 Hz. Com a diferença que o maior tem tela adaptativa que chega a um mínimo de 10 Hz para conteúdos estáticos, como documentos em PDF, por exemplo, enquanto os 2 outros têm mínimo de 48 Hz. E no caso, a inteligência artificial ajuda a definir quando usar a tela mais fluida ou não. Por falar na versão Ultra, ela apresenta brilho de 1500 nits, que a Samsung garante ser o mais vívido e brilhante já feito para um smartphone. Sabemos que a gigante sul-coreana vai bem quando o assunto é tela, mas em breve nossos testes dirão se a promessa foi cumprida. A Samsung equipou seus aparelhos com som estéreo, que é digno de tops de linha, apresentando equilíbrio tonal e altura típicos. Mas precisamos falar aqui de um importante detalhe. Se você precisar de fones de ouvido, vai ter que comprar separadamente, porque a Samsung parou de mandar o acessório na caixa. E essa não é a única coisa removida pela Sami nessa edição, mas falaremos disso daqui a pouco. Como acontece nos últimos anos, a Samsung terá versões com 2 tipos de chipsets. Em poucos países como China e Estados Unidos, os 3 modelos contarão com o Snapdragon 888 da Qualcomm, mas a versão global, presente na maioria dos países, entre eles o Brasil, virá equipado com o recém-anunciado Exynos 2100 da Samsung. Você pode torcer o nariz, mas a Samsung diz, desde a linha Note 20, que Exynos e Snapdragon têm desempenho igual no dia a dia. Você concorda? Os 3 modelos chegam já atualizados para o Android 11 com a One UI 3.1, com uma série de aprimoramentos em relação à versão 3.0, que já está na linha S20. Ela permite gravar vídeos utilizando mais de um microfone Bluetooth para captar o som, melhorias no Android Auto com o aplicativo SmartThings integrado e suporte a Wi-Fi 6A, que baixa jogos como Fortnite em 8 segundos. Sim, a Samsung usou o jogo que causou problema com a Apple como exemplo. Mas há aqui um ponto histórico para a linha S, com o primeiro modelo compatível com a caneta S Pen.
O modelo mais avançado da linha é o primeiro a ter suporte para canetinha, que até antes dele ficava restrita à linha Note e a alguns tablets. E isso foi possível graças a uma mudança no display. Há uma camada abaixo do display que permite que o celular perceba o toque da caneta. E pode ser qualquer caneta já feita pela Samsung para a linha Note ou tablet. Ela não vem acoplada no celular e poderá ser comprada de forma avulsa ou com uma capa especial projetada para abrigar a caneta. A Samsung tem 2 modelos já projetados para isso. S21 e S21 Ultra mantiveram as capacidades de bateria de seus irmãos mais velhos, com 4.000 e 5.000 mAh respectivamente. Quem se deu bem foi a versão do meio, já que agora o S21 Plus conta com 4.800 mAh. Todos eles contam com carregamento rápido e o recurso Wireless Power Share, que permite recarregar dispositivos e até outros celulares encostando na traseira. E é nesse momento que vem a pior notícia desse hands-on. Lembra quando ela mesma fez piada com a Apple por tirar o carregador da caixa? Então, a Samsung confirmou que removeu o carregador da caixa, seguindo a tendência da Apple. O motivo? Segundo a Samsung, são 2. O primeiro é a tendência de reutilização de carregadores antigos e cabos no padrão USB-C. E o segundo é uma pesquisa própria da marca que mostra que 1 a cada 4 usuários prefere utilizar carregadores sem fio. Ainda não está claro como a empresa vai lidar com aqueles que quiserem comprar algum S21 e também um carregador aqui no Brasil. Tomara que se inspire na Xiaomi, que ofereceu o acessório para os consumidores sem custo adicional, ainda que por um período limitado de tempo. Se não há grandes mudanças nas especificações das câmeras entre as gerações, a Samsung deu destaque naquilo que elas podem fazer. E isso passa pelos novos recursos, como o Single Take 2.0, o Visão de Diretor e melhorias no modo retrato e no Space Zoom, além de upgrades na captura de vídeos. O novo Single Take se apoia em inteligência artificial para produzir conteúdos aos usuários. Além dos vídeos curtos e imagens obtidas em uma mesma tomada, o próprio sistema pode criar um resumo com a melhor foto e o melhor vídeo restante, e até usar tomadas mais curtas em câmera lenta. Mas a principal novidade está no Visão de Diretor, modo que permite controlar em tempo real qual câmera usar na gravação de vídeos, com as miniaturas de cada imagem aparecendo em tempo real para que usuários escolham o melhor take. Por falar em vídeos, todas as câmeras são capazes de gravar em no mínimo 4K a 60 fps, e as gravações nesse modo contam agora com o recurso de superestabilização. Ainda em vídeos, há um modo Bluetooth Mix, que permite gravar com mais de um microfone Bluetooth ao mesmo tempo, para áudio ainda mais fiel. Os vídeos em 8K permitem ainda a captura de imagens de 33 megapixels. S21 e S21 Plus compartilham a mesma configuração de câmeras. Já o modelo avançado tem 4 câmeras traseiras, com a principal mantendo os 108 megapixels, mas corrigindo o problema de foco que tirou o sossego da Samsung. Ela é acompanhada por uma ultra-wide e 2 telefotos. No quesito zoom, os 2 primeiros aparelhos conseguem oferecer zoom de até 30 vezes. Com o mais avançado, a versão Ultra, chegando até 100 vezes e com promessa de mais estabilização. Há melhorias também no modo noturno, especialmente no modelo Ultra, que tem recurso que transforma 9 pixels em 1 para remover o ruído das imagens em baixa luz. E é isso, esse é apenas um hands-on com as primeiras impressões, mas a linha Galaxy S21 tem mais de S20 do que a linha S20 tinha de S10. Aqui o salto foi menor entre as gerações, corrigindo pontos que deixaram a família do ano passado meio sem graça em termos de design, e agora a Samsung parece ter encontrado o formato definitivo para deixar o cooktop traseiro mais harmônico em relação ao corpo do celular. As principais melhorias destacadas pela Samsung ficam em recursos de software para as câmeras. Mas o ponto mais especial é poder usar o modelo Ultra com uma S Pen, algo que só era possível na linha Note. Mais imagens e detalhes sobre valores e todos os recursos dos novos celulares top de linha da Samsung você confere na pauta em texto. Basta clicar no link aí abaixo. E aí, ficou animado com os novos tops de linha da Samsung? Vale a pena trocar seu celular por algum deles? Deixe seus comentários aí abaixo. Além das ofertas para ele, deixamos também o link para o nosso comparador de preços. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.